Olá, nesta videoaula nós vamos aprender a fazer algumas operações básicas com polinômios. A gente vai aprender a somar, subtrair e multiplicar polinômios. Primeira operação então é somar. Se a gente tem dois polinômios p e q, então o polinômio p tem uma expressão do tipo a0 mais a1x mais a2x², assim por diante até um certo anxn, a gente pode pensar que n é o grau do polinômio. E o outro polinômio que b0 mais b1x mais b2x² até bnx a m, m aqui é o grau do polinômio, a soma, o resultado da adição entre esses dois polinômios é um novo polinômio. Mas que polinômio é esse? É o polinômio que a gente obtém ao somar os termos que estão juntos às mesmas potências do x. Como assim? Quem é o termo independente do p é o a0, do q é b0, a gente soma os dois, a gente vai ter o termo independente da soma. A parte do x tem o a1, a parte do x tem o b1 no q. A gente soma os dois e vai ter o c1. Quem vai ser o c2? Quem vai ser o termo que multiplica o x² na soma? É só somar o a2 com o b2. E assim por diante, né? Quando não tem algum termo, a gente entende que é zero, né? Então vamos olhar, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer a soma desses dois polinômios p e q que estão aí. P é um polinômio de grau 3, Q é um polinômio de grau 2, e aí quando a gente soma esses dois polinômios, nós vamos ter um novo polinômio. O que a gente tem que fazer? Parte a parte e somando os termos. Primeiro, vamos na ordem que está aqui. A maior potência que aparece aqui é x ao cubo. Aqui não tem x ao cubo, eu posso pensar então que é 0x ao cubo que eu tenho aqui. Então eu vou somar 1x ao cubo com nenhum x ao cubo, eu vou ter 1x ao cubo só. Agora vamos para a parte do x². Aqui eu tenho menos 4x², aqui eu tenho 3. Se eu tenho menos 4, eu somo 3, menos 4 mais 3 é a mesma coisa que está devendo 4 e paga 3. Fico devendo um só. Né? Agora, eu tenho 1x e subtrai e somo com menos 4x. Olha só para você poder enxergar melhor. Eu tenho 1x e somo com menos 4x, como mais com menos é menos, é a mesma coisa que falar que eu tenho x e estou tirando 4x. Se eu tenho 1 e tiro 4, eu fico devendo 3. Né? Então, menos 3x. Menos 1 com 5 para acabar, é o termo que está sozinho. Menos 1 eu somo com 5, dá 4. Então, a soma desses polinômios é o polinômio x ao cubo menos x ao quadrado menos 3x mais 4. Veja só, é só somar termo a termo. E ver... Se você somar o termo do x ao quadrado com o termo x², você vai ter o termo x² na soma. É para ser simples assim, tá bom? Subtração é a mesma coisa, exceto pelo fato de que a gente faz a conta de menos. Então, P menos Q é a mesma coisa de fazer cada termo do P subtraído de cada termo do Q e multiplicar pela potência do X correspondente. Então, P menos Q, eu pego o termo independente A0 e subtraio do B0. Depois, A1x subtrai de B1x, A2x² subtrai de B2x², e assim por diante. Nesse nosso exemplo aí, vamos ver como é que fica? Se a gente for fazer a subtração de P com Q, então agora eu vou pegar cada termo do P e subtrair de cada termo do Q. Aqui no P eu começo do x ao cubo. Eu vou subtrair de 0x ao cubo, que não tem x ao cubo aqui. Então 1 menos 0 é 1. X ao cubo, nem preciso colocar 1, né? X ao cubo. Agora a parte do x². Presta atenção que tem um menos, hein? Menos 4x², a gente vai subtrair de 3x². Ora, se eu estou devendo 4, eu estou devendo 3, eu estou devendo 7x ao quadrado. Agora a parte do x. Eu tenho x e eu subtraio menos 4x, ó, menos com menos é mais, hein? Então x com mais 4x dá 5x. E por fim a parte do número. Menos 1 menos mais 5. Menos com mais é menos, então menos 1 menos 5 é menos 6. Tá vendo? Eu vou subtraindo. É claro que se eu fosse fazer Q menos P, daria exatamente o contrário. É daqui para cá. Daria exatamente o contrário. Daria menos x ao cubo, daria o oposto, né? Mais 7x² menos 5x mais 6. Se eu fosse fazer Q menos P, troca o sinal de todo mundo. Então, só tem que ficar atento para a ordem mesmo. P menos Q e Q menos P são coisas
Q menos P são coisas distintas, tá? Por fim, produto. O produto de polinômios, aí está escrito uma fórmula de fazer isso. O produto é basicamente um novo polinômio. Que polinômio? Aquele que tem coeficientes Cis, que acompanha o x elevado a i, dados por essa expressão aqui. Muito feia, muito feia. Mas não é assim que a gente aprende a fazer produto de polinômio na prática. Produto de polinômio é uma coisa mais fácil do mundo se você lembrar que o que você está fazendo é a distributiva. Como é que a gente multiplica esses dois polinômios? Você vai entender. Como é que a gente multiplica o polinômio P daqui com o polinômio Q daqui? Deixa eu só reescrevê-los aqui para a gente ficar mais fácil. O polinômio P é x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x menos 1. E o polinômio Q é 3x quadrado menos 4x mais 5. E quando a gente multiplica, essencialmente o que nós estamos fazendo é aplicando a distributiva. Quando a gente multiplica x ao cubo com 3x ao quadrado, o que acontece? Primeiro os números se multiplicam. 1 vezes 3 é 3. E as potências do x se multiplicam. Quando você multiplica x ao cubo com x ao quadrado, as propriedades de potência nos dizem que eu devo somar os expoentes. Fica x à quinta. Entende? E aí a gente vai fazer isso por diante. Sim, por diante. 1x ao cubo. Se a gente multiplica por 4x, o número multiplica 1 por menos 4 dá menos 4. X ao cubo multiplica com x. Somos expoentes 3 com 1x à quarta. E por fim aqui, né? 1x ao cubo com 5 dá 5x ao cubo. E aí a gente segue esse rolê. Menos 4x quadrado, a gente multiplica por 3x quadrado, primeira parte do número. Menos 4 com 3 vai dar menos 12. X ao quadrado com x ao quadrado, a gente multiplica, somos expoentes, dá x à quarta. Menos 4x ao quadrado, você multiplica com menos 4x, dá 16x ao cubo. A gente somos expoentes. E por fim, menos 4x ao quadrado, a gente multiplica com 5, dá menos 20x ao quadrado. Agora, próximo, esse multiplica com esse, x multiplica com 3x quadrado, primeira parte do número vai dar 3, somos expoentes x elevado a 1 com x ao quadrado, dá x ao cubo. X multiplica 4x menos 4x, 1 mais 1 dá 2, x ao quadrado. E por fim, x multiplica 5 dá 5x. E aí o último termo ali que aparece pra gente é o menos 1 que está multiplicando 3x quadrado, então vai dar menos 3x quadrado. O menos 1 está multiplicando menos 4x, vai dar mais 4x. E o menos 1 está multiplicando 5, vai dar menos 5. Tá vendo que a gente vai fazendo a distributiva de todo mundo com todo mundo? E aí a gente tem uma expressão gigante. Isso é um polinômio. Tá pronto? Bom, pronto não tá. Porque a gente precisa reorganizar agora. Só precisa organizar. Juntar todo mundo que tem as mesmas potências no mesmo cantinho. A maior potência que apareceu a fazer essa conta foi x à quinta. Então vou começar por ela. Só tem aqui, ó, só tem 3x à quinta aqui. Então vou colocar aqui na minha resposta. Começa 3x à quinta. Agora eu vou olhar para ver quem tem x à quarta. Se é que tem alguém com x à quarta. Ah, e tem. Tem menos 4 aqui, mas tem menos 12 aqui. Só, né? Então eu estou devendo 4x à quarta, estou devendo 12x à quarta. Se eu juntar, eu estou devendo 16x à quarta. Depois do x à quarta, eu vou olhar para o x ao cubo. Tem coisas com x ao cubo aqui. Tem 5 aqui. Tem outros 16 aqui, então já tenho 21. E tem outros 3 aqui, então já tenho 24. 24x ao cubo. Agora a parte do quadrado. Depois do x ao quadrado. Quem tem x ao quadrado aqui é só esse. E aí eu tenho menos 20. Aí tenho menos outros 4, então tenho menos 24. Tenho menos 20 com menos 4, menos 24. E ainda tem mais esses menos 3 aqui, então tenho menos 27x ao quadrado. Agora vamos lá, o que tem só o x? Esses 5 aqui e esses 4 aqui, tem 9. E por fim, tem o número sozinho, que é o menos 5. Então, menos 5, só tem ele. Entende o que eu estou fazendo? Vou agrupando parte por parte.
Tá vendo que ao fazer o produto desse polinômio que tinha grau 3 por esse polinômio que tinha grau 2, a gente obteve um novo polinômio de grau 5. Notem que o grau do polinômio não foi por acaso. O grau desse é 3, o grau desse é 2, a maior potência que podia ter aparecido é quando a gente multiplicasse o grau maior em cada caso. E aí teria dado a soma dos graus. O grau do produto é 5. Isso não é por acaso. Então eu convido você a observar em todas as contas que nós fizemos o que acontece com o grau dos polinômios quando a gente faz a soma, a subtração e o produto. Quando a gente faz a soma ou a subtração dos polinômios, o grau que vai aparecer é no máximo o maior grau de um dos dois polinômios. Aqui, por exemplo, o grau desse era 3, o grau desse era 2. O maior era 3. O maior grau que podia ter aparecido de fato era 3. Não tinha como ter aparecido potências maiores do que isso. Alguém pode até achar estranho, mas professor, se tiver dois polinômios de grau 3, não vai ter grau 3 sempre? Às vezes não, né? Se você, por exemplo, subtraísse um de grau 3 por um de grau 3 que fossem mônicos, né? Que se tivesse o coeficiente líder igual a 1, a parte do x ao cubo ia sumir, ia ficar de grau menor, né? Então, por isso, esse menor ou igual. Pode ser que ao somar ou subtrair, aquilo que era o grau maior nos dois polinômios acabe desaparecendo e esse acabe caindo o grau, né? Mas o produto não. O grau do produto de dois polinômios aqui pra gente, aqui no mundo complexo, quando você faz o grau do produto de dois polinômios, o grau do novo polinômio é só você somar o grau dos dois, né? Então isso é propriedade que você pode até fazer as contas para verificar, mas é a propriedade algébrica dos polinômios. Beleza? Para a gente terminar esta aula, vamos fazer um exercício diferente desses, porque o que eu acabei fazendo ao longo da aula foi só resolvendo um exercício com cada operação. Eu convido você a praticar aí, inventar uns polinômios, inventa um de grau 4 aí, inventa um de grau 5 e faz soma, faz subtração, faz produto para você treinar essas coisas todas, tá? Mas para a gente fechar essa aula, vamos fazer um exercício um pouquinho mais elaborado. Que, aliás, você pode já ter encontrado por aí, você já fez às vezes outras disciplinas, outros cursos, né? Talvez até mais avançados, tá bom? Bom, nesse exercício que está aparecendo aí para vocês, a gente tem que descobrir quais são o A e o B que a gente coloca nessa expressão aqui para que essa soma de duas frações dê essa outra fração. Notem que fração de polinômio não é polinômio. Não estou falando de polinômio, mas o que está aqui ó, no numerador é um polinômio de grau 1. O que está no denominador é um polinômio de grau 2. Aqui é um polinômio de grau 1, polinômio de grau 1. O A e o B são números, então são polinômios constantes. Então eu estou somando frações de polinômios e ele está me dando uma fração de um outro polinômio. Eu quero descobrir que números A e B são esses, tá? Então vamos lá. Vamos copiar o exercício aqui. O número A dividido por x mais 2, ao somar com o número B dividido por x menos 1, dá igual a fração 7x mais 8 dividido pelo polinômio x ao quadrado mais x menos 2. Como é que a gente lida com isso? Primeiro, a gente precisa saber como é que a gente lida com soma de frações. Soma de frações é como a gente aprende para número. Eu preciso achar um denominador comum para estas frações. E um denominador comum, quando envolve fração, você não tem muito como escapar. É o produto dos denominadores. Então é x mais 2 vezes x menos 1. E aí, quando a gente aplica o produto dos denominadores, para a gente descobrir quem a gente põe aqui em cima, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. É o mesmo processo de soma de frações. Ao dividir x mais 2, x menos 1 por x mais 2, naturalmente se cancela essa parte e sobra só x menos 1 que a gente vai multiplicar por A. A mesma coisa eu vou fazer aqui, vou dividir pelo de baixo. Então, se eu vou dividir pelo de baixo, agora não é o x mais 2 que vai sumir. O de baixo é o x menos 1, é ele que vai sumir. E vai sobrar só x mais 2 para ser multiplicado por B. Entende? Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aquele velho processo de soma de frações com o denominador, no caso, dado pelo produto. Alguns aprendem com produto cruzado, né? Você acha o denominador comum aqui, depois multiplica o A por x menos 1, B por x mais 2 e soma. Também dá certo aqui nesse caso, né? Do outro lado, nós temos 7x mais 8 igualado com x quadrado mais x menos 2. Muito bem. Vamos desenvolver aqui porque apareceram algumas operações com polinômios aqui para a gente fazer. No denominador dessa fração, nós temos o produto de dois polinômios de grau 1, x mais 2 vezes x menos 1, que a gente sabe fazer. Conta distributiva.
x vezes x, vamos fazer aqui no canto, depois a gente coloca a resposta. X quadrado, x vezes menos 1 dá menos x. Aqui, 2 multiplica x, 2x. E aqui, 2 multiplica menos 1 dá menos 2. Claro que então isso sobra x quadrado, menos x com 2x sobra só x, menos 2. Vou trocar isso tudo por x quadrado, mais x menos 2. Na parte de cima está um pouco mais fácil, porque é só a gente aplicar a distributiva aqui e aqui. Então fica ax menos a, e aqui bx mais 2b. Do outro lado, nós só vamos copiar o que nós já temos. Ora, ora, ora. Dos dois lados, nós temos frações com os mesmos denominadores. Ótimo! Então, não preciso mais dos denominadores, eu posso cancelá-los, está dividindo pelos mesmos números, então nós temos a mesma coisa dos dois lados. De um lado, nós temos ax menos a mais bx mais 2b, do outro lado, nós temos 7x mais 8. Isso aqui é um polinômio de grau 1, e isso aqui parece que também é. Por que também parece que é? Bom, olha quem tem x aqui. Aqui tem a e aqui tem b. Eu posso colocar o x em evidência. E notem que vai ficar o a daqui mais o b daqui. E esse menos a e esse 2b que sobraram, eles não têm x. Então, vou colocar eles sozinhos aqui. E aí, deu uma igualdade. E aí, por mais que eu não tenha usado o mesmo símbolo que eu ensinei vocês na aula passada de igualdade, é uma igualdade de polinômios. E quando a gente tem dois polinômios iguais, o que a gente pode concluir? Que termo a termo, eles são iguais primeiro. O primeiro grau é igual, né? Grau 1, grau 1. Mas segundo, quem é o termo que multiplica o x? Aqui é o a mais b. Quem é o termo que multiplica o x? Aqui é o 7. Eles têm que ser iguais. Quer dizer, a mais b é 7. Agora, e o termo que está sozinho aqui? Aqui é menos a mais 2b e aqui é 8. Então, quer dizer que se a gente fizer menos a mais 2b e igualar a 8, a gente vai descobrir o a e o b com as duas condições. Eles são iguais, segundo a igualdade de polinômios, né? Então, quais são os a's e os b's que você coloca aí e que faz essas duas coisas acontecerem? Você sabe que nós estamos resolvendo um sistema. E aí eu te convido a resolver esse sistema da maneira como você gosta mais, como se sente mais seguro. Eu vou fazer a aplicação aqui da resolução por sistemas usando soma. Se eu somar as duas expressões, o a cancela com a, ele some. O b soma com 2b dá 3. O 7 soma com 8 dá 15. E aí a gente descobre que o b é 5. Mas se o b é 5, a gente volta, por exemplo, lá na primeira equação. Que número que somado com 5 dá 7? A é 2. Né? E aí a gente descobriu o a sendo 2 e o b sendo 5. Se você colocar esses números aí no lugar do a e o b, a igualdade acontece. Tá certo? Então com isso nós terminamos essa aula. Bons estudos e até a próxima!